Bom dia aí, pessoal. No vídeo de hoje queria compartilhar com vocês aqui uma reflexão que eu fiz no que diz respeito a estar transformando tampinhas de garrafa PET em um outro objeto. Quem acompanhou meu vídeo aí, os últimos vídeos aí, aliás, o último vídeo de domingo, eu tentei transformar tampinhas, essas tampinhas aqui de garrafa PET, em algum outro objeto. Olha aqui, dá uma conferida no vídeo. Já é a segunda vez que eu tento fazer isso. Mas de fato, pessoal, não é digamos, uma atividade, uma tarefa assim muito simples para uma pessoa, digamos, um leigo ou um cidadão comum, justamente por várias questões. Primeiro que, digamos, demanda tipo, você ter alguns acessórios, alguns equipamentos assim mais voltados para fazer essa atividade, essa questão, né, de tentar transformar tampinhas em algum outro objeto. Embora tem muitos vídeos aí na internet de pessoas que fazem isso até com, digamos, de forma caseira, e fica bom. Os meus não ficaram tão bons, né? Eu tentei fazer aqui uma tábua de carnes, não ficou aquela coisa, mas tem vídeos aí que o pessoal faz, fica realmente perfeito, fica um trabalho bonito. Geralmente a pessoa tem que só um forninho elétrico, pouco assim, faz algumas, digamos, uma forma de madeira, então não precisa de tanta. Essas pessoas que fazem vídeo na internet transformando tampinhas de garrafa PET em outro objeto, eles fazem realmente com acessórios bem caseiros ali. Mas eu, assim, na minha experiência, não achei uma tarefa, uma coisa tão simples de ser feita. Justamente que você mexe com fogo, eu não tinha um forno elétrico, então eu tive que usar um maçarico, que é aquele fogareiro de camping. Isso aí acaba saindo muitos gases e você acaba mexendo com plástico líquido. Então não é digamos, uma atividade das mais simples de ser feita de forma caseira. Tá? Embora eu acho muito interessante que seja feito, digamos, que se as pessoas tivessem essa capacidade, né, assim, não é capacidade, mas tivesse essa facilidade de todo mundo de repente estar reciclando e transformando na sua própria casa. Mas não é, digamos, vamos dizer assim, que não é uma atividade eu não acredito que seja muito segura a pessoa ficar derretendo plástico em casa. Embora eu ainda tenha aqui algumas ideias para fazer, mais para frente até eu devo fazer mais alguns vídeos aí envolvendo esse tema, mas eu vou ser sincero para vocês que não sei se é muito seguro fazer esse tipo de derretimento de plástico e transformar o plástico em outra coisa de forma caseira. Eu dei uma pesquisadinha aqui no Google de alguns procedimentos químicos, né, que as pessoas, digamos, que uma indústria seria capaz de fazer com desrespeito à reciclagem, transformar um plástico em outro objeto, ou transformar em outro plástico, enfim. Então eu vi aqui, fiz uma pesquisinha rápida, dar uma pesquisadinha rápida aqui, e que tipo de procedimento químico envolve, né, a reciclagem do plástico. Daí eu vi que realmente não é tão simples, tá? Então, olha aqui, envolve principalmente despolimerização, que é quebrando as cadeias poliméricas para criar monômeros ou outros compostos químicos básicos. Então, você dá para ver que só pelos termos que são usados aqui é para pelo menos um químico, né? E para uma indústria química fazer isso, né? Então, não é tão simples de fazer assim de forma caseira, né? Então, aqui, as principais tecnologias são a pirólise, que converte o plástico em óleo e gases por aquecimento intenso e sem oxigênio. Então, realmente é uma indústria de ponta a ser feita. Né? Também tem feita a hidrólise, que usa água como catalisador para transformar o plástico em seus blocos de construção, como o caso de garrafa PET. Então, ele tem que transformar em blocos de plástico. Também tem outras tecnologias que incluem a gaseificação, que gera gás sintético, e a hidrogenação, que é a quebra de cadeias poliméricas para obter hidrocarbonetos. Então dá para perceber aqui que realmente é uma coisa para uma indústria de ponta e para pessoas que têm um conhecimento específico de, pelo menos, química. Então aqui explica um pouco desses procedimentos: gaseificação, pirólise, hidrólise, hidrogenação. Tudo isso aí envolve
a transformação a reciclagem do plástico feito industrialmente, né? É, então aqui esses procedimentos industriais é o correto a ser feito, né? Porque ele permite a reciclagem de plásticos difíceis, né? O plástico tem muitos tipos de plástico, de dureza, então realmente precisa de uma indústria para estar fazendo essa reciclagem. E ela consegue então produzir até uma matéria-prima de alta qualidade, quase que transformando o plástico reciclado num plástico virgem. Enfim, então pessoal, não é uma atividade simples, né? Embora dá para ser feito de forma caseira, é, procura aí vídeos aí na internet, o pessoal consegue transformar o plástico em outros objetos, pessoas até muito habilidosas, né? Mas de fato, pela experiência que eu fiz aqui, pelos gases que solta, alguns, né, o plástico fica líquido, aquecido, é uma atividade que dá para ser feita assim, ser difundida de forma caseira para todo mundo fazer, realmente não é possível, assim, digamos assim. É possível, mas não é viável, vamos assim dizer, né? O que eu acho uma pena, né? Que eu acho muito interessante quando cada um pode, digamos, estar fazendo uma reciclagem desse tipo, mas com o plástico realmente não seria uma tarefa simples, embora não seja impossível, né? Não seja uma coisa também de outro mundo de ser feita, mas, é, enfim, né, não é das tarefas mais simples, tá bom, pessoal? No meu vídeo eu queria dizer um pouquinho mais sobre essa minha experiência que eu adquiri ao tentar transformar a tampinha de garrafa PET em outro objeto. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma experiência aí de tentar reciclar plástico na sua casa com derretimento, enfim, comenta aí. Não esquece de dar um like, compartilhar o vídeo. Bom dia para todo mundo, até o próximo vídeo.